100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócio. E eu tive a alegria de trabalhar com uma grande telecom do Brasil, e a gente foi para vários estados treinando supervisor. Qual parece a coisa mais óbvia? Vamos treinar quem está na ponta. Mas e quem cobra essa pessoa? Como é que eu treino? Claro. E a gente treinou os supervisores para que eles pudessem... Primeiro nós treinamos a linha gerencial, depois nós treinamos os supervisores para que a passagem de bastão seja mais fluida. E tem algumas coisas que toda vez eu coloco em mentoria, em trabalhos, que é, vamos falar de psicologia positiva? E não para abraçar a árvore, felicidade como ciência, e não como abraçar a árvore, porque às vezes a pessoa acha que eu sou, tipo, namastê e tal, né? E eu digo assim, gente feliz traz mais resultado. A Universidade da Califórnia fez um estudo e ela identificou que pessoas felizes chegam a ser até 31% mais produtivas. E elas chegam a vender até 37% mais. Então, não, a gente não está falando de abraçar árvore. Estou falando de investir para ter resultado. Olha só. Tem um livro que eu sou apaixonada. Eu já comprei ele 5 vezes e toda vez que eu tô com um na mala e alguém fala, não li, eu falo, é de presente. Vamos ver se eu li, vai. Já leu? Será? Não sei. Do Sean Acker, é um da capa vermelha, com a escrita Harvard lá em amarelinho. Não. Você tem um aí? Eu não tenho. Eu só trouxe o protagonista, E é por aqui pra gente Pois ver. e a Amazon só permite vender um de cada vez, gente. Você acredita? Acho que de tanto que deve vender, de tanto que deve ser o volume, né? Nossa. Ele é muito, muito, muito bom. Tá. E ele consegue comprovar por meio de várias histórias. A cada 10 páginas, você leu, 3 histórias diferentes, assim, de negócios, do quanto ele aplicou em negócios. Gosto. E ele fala sobre os 7 princípios da felicidade. E uma das coisas que fica muito claro é que às vezes a gente fala assim, mas o cara vende mais, claro que ele vai ser mais feliz. Não, a felicidade vem primeiro. É consequência. E aí eu gosto muito de revisitar os conceitos de psicologia, né? Para que ela surgiu? E a psicologia surgiu, primeiro para tratar de doenças mentais, tipo esquizofrenia, bipolaridade. Segundo, para identificar pessoas muito talentosas e torná-las geniais, porque a gente trabalha, investe nelas, elas se tornam geniais. E o terceiro, qualidade de vida. Só que com as grandes guerras, isso há séculos atrás, com as grandes guerras, isso foi meio que sendo deixado de lado. E aí a gente começou a olhar para quê? Só para doenças mentais. Tipo assim, esquizofrenia e tal. Se não for isso, cara, nem vamos olhar, não vamos perder tempo com isso. RH saiu um pouco à frente, falando assim, não, vamos falar sobre pessoas talentosas. Mas e qualidade de vida? E aí, em 98, veja, não é tão longe. 98 é ontem, né? A gente já existia. Eu e você, né? Quem estiver assistindo, não sei. Talvez tenha gente mais jovem. Se for mais jovem, que bom, né? Ter alguém tão jovem aqui no nosso podcast. Maravilhoso, Mas eles começaram a olhar porque eles perceberam que as pessoas estavam cortando os pulsos, as taxas de suicídio aumentando, as taxas... E às vezes um suicídio... Eu vou dizer inconsciente, mas tipo, excesso de álcool, excesso de drogas, excesso de um monte de coisa, porque a pessoa quer aliviar aquela dor que ela sente. E eles perceberam, eles falaram, cara, a gente precisa resgatar os estudos sobre a eficiência da felicidade. E uma das coisas que ficou claro, duas que pra mim são, assim, brutais, o primeiro é o percentual e depois é o quanto o nosso cérebro é mais negativo do que positivo. O percentual é cerca de 50% da nossa felicidade é genética. Não genética, tipo, mas é porque os teus avós viveram um contexto de precisar sobreviver e eles se comportavam de determinada forma, que passaram isso para tua mãe, teu pai, e eles se comportam Por isso as pessoas fazem constelação familiar, por exemplo, para entender quais eram os contextos de antes e falar, talvez nesse contexto eu não preciso repetir aqueles mesmos hábitos, mas vem. Sim. Por exemplo, se teu marido tem um pai extremamente agressivo, a chance de que ele seja estourado é grande, porque foi o que ele recebeu. Mas precisa ser para sempre? Não, né? Tipo síndrome de Gabriela. Cresci assim, eu nasci assim, cresci assim, mas precisa ser sempre assim? Mas 50% da nossa felicidade é genética. 10% é situacional. Quanto eu ganho, onde eu vivo, com quem eu convivo, se eu gosto das pessoas ao meu redor ou não gosto, se eu gosto da minha casa, se eu gosto de quanto eu ganho, sei lá, coisas que podem mudar daqui uma semana, um mês, um ano. Só que para que esses 10% mudem, outros 40%, que é o final dessa conta aqui, precisam mudar. E esses 40% são respectivamente sobre pensamento e atitude. E eu digo respectivamente porque às vezes a gente fala assim, não, eu vou agir, mas você não pensou em tudo aquilo para conseguir agir. Então, você não fez de forma consciente, intencional. Você só foi porque alguém te falou para fazer, daí não vai dar certo. Você precisa pensar, olhar, falar assim, tá bom, beleza, deixa eu me organizar para isso aqui. E agir. E eu digo que pensar e agir são coisas diferentes porque, às vezes, a gente está num mundo cheio de pessoas com atitude, com iniciativa, mas que é determinativa.